Olá, mais uma vez. Hoje eu quero refletir com vocês sobre a masculinidade e as idades. É claro que hoje a gente vai falar aqui de forma muito geral ainda, muito ampla, mas eu queria já apontar alguns assuntos, algumas questões que são importantes para a gente ir digerindo com o tempo. E, por exemplo, a gestação é um momento muito importante, né? É um momento onde o feto é formado, onde ele já recebe acolhida, amor, e ele está numa formação importante recebendo tudo isso. E há estudos que dizem, por exemplo, hoje que tem a ver, inclusive, a formação da masculinidade, do cérebro masculino, e até essas questões de transgênero como possibilidade de problemas hormonais na gestação, por exemplo. Então é importante, é uma fase importante, né? São discussões que existem com relação a isso, por exemplo. Seria algo muito raro, mas possível. Outras questões que envolvem a sexualidade, a construção da masculinidade, já também surgem desde pequeno, né? Um menino, já nos seus primeiros anos de vida, aprende, assimila tudo aquilo que a cultura dele considera como masculino. E ele também assimila esse amor, esse carinho recebendo do pai, da mãe, dos irmãos, se houverem. Essa aceitação de quem ele é, essa confirmação do que significa ser o menino que ele é. Né? Então tudo isso não é construído na adolescência ou mais pra frente. A gente tem que entender que isso tem muita relação com a pequena criança já, né? Com um menino ali de 2 anos, 3 aninhos, que já vai se entendendo como pessoa, como ser masculino ou não. Inclusive, a criança com 2, 3 anos pode apresentar curiosidade relacionada a entender seu corpo, né? Eu que tenho filho pequeno e tenho um pré-adolescente em casa, né? Eu vejo isso, eles começam a entender tão cedo tudo isso. Com 2, 3 aninhos eles já perguntam, né, sobre o corpo deles, sobre o que é o pênis. Podem olhar para o corpo da mãe e perceber que ela não tem, né, e é até engraçado essa situação. E ali, tão cedo, né, já começam a perceber as diferenças e o seu próprio corpo. E conforme vai crescendo, isso vai se ampliando, né, de certa forma, essa compreensão. E também eles vão entendendo outras coisas. A fase de sair das fraldas, por exemplo, é muito importante em tudo isso, dessa autonomia do menino. Ele já vai assimilando ali nos 3, 4, 5 anos. Nos 6 anos, há quem diga, né, há psicólogos que dizem que com 6 anos de idade a criança já desenvolve algo muito importante no sentido de identidade sexual. Né? Freud mesmo, em sua explicação sobre o complexo de Édipo e tudo aquilo, ele mostra que às vezes uma criança de 6 anos já está solidificando, bem desenvolvida na sua questão de masculinidade, quero ser o homem, quero ser mais homem que o meu pai, né? E aquela questão toda do confronto com a paternidade, com a autoridade paterna, com a figura do homem e essa questão. E claro, daí pra frente, né, quando você entra na questão da puberdade, aí que então isso para o menino é muito mais intenso, né? A mudança do corpo, esse corpo cada vez mais adulto, né, mais masculinizado ainda. E claro, a questão da sexualidade, né, os hormônios que fazem com que o garoto agora perceba os estímulos sexuais. Então isso é muito interessante também de discutir, de entender, é o que é mais discutido na verdade, né? Eu até brinco com os meninos que eles entram nessa fase e criam uma obsessão peniana, né? Assim, eles desenham o pênis e falam sobre isso brincando e é claro, até de formas negativas às vezes, né? Associando o tamanho de pênis à masculinidade, zombando dos outros, tentando afirmar sua masculinidade, diminuindo a figura do outro, né? A identidade masculina do outro. Então, tudo isso são discussões importantes, né? Todas essas questões. Claro que ainda na questão da puberdade entra a discussão sobre a masturbação,
A masturbação traz consigo o assunto da ejaculação precoce, enfim, muitos assuntos da vida masculina, né, na puberdade em diante. E aí esse garoto cresce, o corpo dele amadurece, ele enfrenta tantas outras questões, como o namoro, a decisão pela faculdade, pelos estudos, pelo trabalho, como a gente já falou aqui, né, ter que assumir a posição de provedor, né, de autônomo também. E ele vai crescendo até que ele entra mesmo nessa pressão por ter alguém, por desenvolver um relacionamento mais profundo, né? E casamento, e aí traz outras tantas questões, né? O que é esse homem quando eu falo de um homem que divide sua vida com uma mulher? Né? O que é o marido? Qual é o padrão sexual esperado desse homem? Né, de fidelidade. E aí temos outros tantos assuntos ligados a isso, né, como a pornografia também. Antes disso, um assunto muito complicado, mas também importante, é a questão do abuso sexual, que acontece infelizmente na vida de muitos garotos, não só de garotas. Enfim, tudo isso permeia a questão da masculinidade, né, da vida masculina. E até quando esse homem está mais velho, ele, com relação aos filhos, qual o papel dele como pai também, isso é muito importante, né? Se ele é presente ou não. Nós sabemos que a nossa cultura não favorece isso, né? A gente favorece uma cultura do pai ausente, do pai que não fica em casa, o pai que não é da casa, né? Então tudo isso tem que ser discutido também. E até quando esse homem se torna pai de um adulto, avô, quando ele chega numa fase da vida dele, lá pelos 40, 50 anos, em que ele percebe que ele não fez tudo o que ele achava que ele ia fazer, há uma certa crise, né, às vezes, quando o homem não tem tão claro para si o que ele queria fazer, o que ele queria ser. E aí vem a velhice, e como esse homem lida com essa velhice. Né? Quem é ele como avô, quem é ele com os amigos, quem é ele agora com esta idade? Né? O que ele prioriza, o que ele valoriza, o que é ser masculino nessa idade? Então, assim, é bem amplo, né? E aqui com certeza eu não tratei de todos os assuntos, não citei todos os assuntos, né? Porque na verdade eu não tratei de nenhum, mas eu nem citei todos os assuntos possíveis e necessários da gente discutir quando a questão é masculinidade e construção da masculinidade. Né? Tem a questão da crise homossexual, né? Tem a questão de gênero e de identidade, tem muitas questões envolvidas nessas questões de masculinidade. O machismo mesmo e tudo que ele traz. Então vamos começar, né, a pensar melhor sobre tudo isso, a digerir tudo isso, né? Quem tiver sugestões de discussão, de dúvida, pode apontar e nós vamos refletindo juntos sobre todas essas questões que envolvem aí nosso universo masculino. Que Deus abençoe cada um de nós.